Então, olha lá. Endurecimento por encruamento. O endurecimento por encruamento é o primeiro mecanismo que foi descoberto pelo homem. É claro que eles não sabiam que isso acontecia por causa do mecanismo de movimentação das discordâncias, né? Mas isso já se via já nas talhadeiras egípcias, né? Nas espadas, nas ferraduras, né? Os primeiros livros de metalurgia já falavam desse processo, mas eles não sabiam por que isso acontecia, né? Se vocês forem lembrar, a gente viu essa questão das discordâncias, que lá em 1936, né, que eles foram começar a entender o que estava acontecendo com as discordâncias. Então, em 1500, não tinha noção ainda da discordância, mas sabia que acontecia alguma coisa quando a gente encruava o material. Então, primeira coisa, vamos entender o que quer dizer encruar. Encruar quer dizer conformar plasticamente a frio. Seja por tração, seja por compressão, seja por laminação, extrusão, trefilação. Eu sei que vocês ainda não viram os processos de conformação mecânicos, né? Mas um processo de conformação quer dizer o seguinte, dar forma mecanicamente. Então, por exemplo, talvez o mais fácil da gente explicar é a laminação. Laminação, eu tenho dois rolos que vão sendo comprimidos e vão fazendo uma chapa de uma certa espessura aqui, uma espessura E1, passar e ela vai sendo amassada. Então, quando ela sai do outro lado, ela vai saindo cada vez menor. E eu posso fazer essa chapa passar por aí várias vezes até ficar uma chapa fininha. Então, por exemplo, para a gente fazer o papel alumínio que a gente usa na cozinha, a gente tem que laminar. E a gente começa por um tarugo maior, né, por uma placa de alumínio mais espessa, que vai passar várias vezes por esses rolos de laminação até ficar da espessura que a gente quer. Ou então, a gente pode também fazer uma extrusão. Uma extrusão, o jeito mais fácil de explicar uma extrusão é pensando em churro. Aquele churro que a gente come recheado de doce de leite, né? Como é que a gente faz aquele churro? O pessoal pega uma matriz com o formato que eles querem, de estrelinha, de bolinha, de coração, de triângulo, daquilo que for. E eles empurram a massa, eles comprimem a massa do churro nessa matriz. Então a massa sai com esse formato, tá? Então a gente pode fazer perfilado, a gente pode fazer estrudados, que mais? Pode fazer tubos não tanto, tubos a gente faz mais ou tubo com costura ou sem costura, eles não são tão estrudados. Mas de qualquer forma, qualquer peça em que a gente vai fazer uma deformação plástica a frio, ela vai ser encruada. O que quer dizer a frio? A frio quer dizer na temperatura ambiente, tá? Vocês vão ver mais para frente. Vou falar depois para vocês disso, mas quando a gente faz a quente, então a gente pode, por exemplo, uma laminação a quente ou a frio, tá? E a gente vai ter produtos bem diferentes no final do processo. Então, quando eu faço uma laminação a frio, eu estou encruando. Vocês vão ver que quando a gente faz uma laminação a quente, eu não estou encruando. Ou seja, esse processo que eu estou explicando aqui para vocês, ele só acontece na temperatura ambiente. Se eu aquecer, ele para de acontecer, tá? Só para vocês entenderem, quando eu falar a quente quer dizer que eu estou trabalhando com aproximadamente meio a 1/3 da temperatura de fusão da liga, tá? Só para vocês entenderem o que é. Mas isso não é encruamento. Se eu fizer isso a quente, eu não estou encruando. Só estou encruando quando eu estou fazendo isso a quente. A frio, perdão, tá? Muito bem. Então, eu peguei lá a minha chapa, passei num laminador, amassei ela até ela ficar na espessura que eu queria e fiz tudo isso na temperatura ambiente. Quem está na temperatura ambiente, na verdade, não é o equipamento, é a chapa, tá, gente? Então, a gente tem que aquecer a chapa e colocar ela no equipamento, ou deixar ela resfriar e colocar ela no equipamento. Então, a gente faz isso a frio ou a quente com a chapa, né, que está entrando aqui nesse equipamento, quente ou fria. O equipamento está sempre na mesma temperatura, tá? A gente chama também isso de endurecimento a frio, ou trabalho mecânico, ou trabalho a frio, né? Em inglês, cold working, ou hard working, né? Work hardening, e aí vai. Então, a gente está sempre falando que está essa deformação plástica a frio.
Muito bem, e o que acontece para o material endurecer quando a gente deforma ele a frio, que não acontece a quente? Então, a gente tem que entender o seguinte, quando a gente deforma um material a frio, então eu vou insistir bastante com a frio, para vocês verem que é bem diferente uma coisa da outra. Eu começo a gerar novas discordâncias dentro do material, tá? Então, eu posso aumentar significativamente a quantidade de discordâncias quando eu vou encruando. E o que vai afetar aí? O que vai afetar aí é que, porque até agora a gente falou o seguinte, se eu tenho discordância e a discordância caminha, eu tenho uma boa deformação plástica. Então, onde é que está o problema aí? O problema é que se eu tiver um monte de discordância no material, uma discordância vai atrapalhar o movimento da outra. Porque é aquilo que eu mostrei para vocês antes. A discordância ela precisa de um plano denso atômico para ela poder caminhar. Né? Se eu tiver uma outra discordância na frente dela, ela não consegue caminhar. E a gente consegue ver isso com microscopia de transmissão. Então, ó, isso daqui é uma microscopia de transmissão. Né? Então, o que eles fazem? Eles fazem uma lâmina fina do material e deixam um feixe de elétrons passar por essa lâmina, então a gente consegue ver as discordâncias, tá? Então, aqui, ó, cada risquinho deste daqui é uma discordância, tá? Então, vamos pensar o seguinte, ó, vamos imaginar que isso daqui é um ferreiro que vai fazer uma ferradura. Então, ele pegou este material aqui que está no estado recozido. A gente vai falar melhor de tratamento térmico mais para frente, mas esse estado recozido é o momento em que ele aqueceu essa peça e tirou essa peça de dentro do forno. Essa peça está aquecida, tá? Se ele resfriar essa peça lentamente, esse pedaço de metal lentamente, sem nenhuma deformação plástica, mesmo após o resfriamento, ele fica nesse estado recozido. A gente vai ver isso mais para frente. E o que tem esse estado de característica especial? Ele tem poucas discordâncias. Ele tem as discordâncias necessárias para que esse material tenha uma excelente deformação plástica. Por quê? Porque se eu imaginar essa discordância azul aqui, o que tem na frente dela? Nada. Então, quando eu começar a deformar isso daí, essa discordância vai conseguir andar sem nenhuma dificuldade, porque não tem nada na frente dela. Pode ter um átomo dissoluto, pode ter precipitado, mas olhando assim, praticamente não tem nada na frente dela, ela vai conseguir andar bem, tá? O que vai acontecer quando eu começo a deformar plasticamente a frio esse material, ou seja, na temperatura ambiente? Ele começa a aumentar a densidade de discordâncias dele. Então, essas regiões escurinhas aqui que vocês estão olhando são as discordâncias, né? Então, cada coisinha preta aqui são esses fiozinhos pretinhos aqui, são todas as discordâncias vistas no microscópio de transmissão. Então, olha como eu estou aumentando a densidade de discordância. Então, tudo bem, essa discordância aqui ainda tem bastante lugar para andar, mas uma discordância que tiver aqui dentro, ela não tem mais como caminhar, porque já tem outras discordâncias na frente dela, ela não consegue mais caminhar. Então, o que vai começar a acontecer com o ferreiro? O ferreiro vai pegar a peça dele para fazer a ferradura, vai pegar o martelo, a bigorna e vai começar a bater. Enquanto ele estiver nesta situação aqui, ele está conseguindo bater bem, ele está conseguindo dar o formato de ferradura que ele quer, só que enquanto ele está batendo, ele está deformando a frio. Então, ele está aumentando a resistência mecânica dessa. Por quê? Porque está gerando um encruamento, ele está formando mais discordâncias aqui dentro. E se ele continuar batendo, o negócio vai piorando. Olha lá. Então, já tem grandes regiões aqui, ó, onde eu tenho muitas discordâncias. E se ele bater mais ainda, aí vai ficar cada vez mais difícil para ele conseguir deformar. Se antes uma martelada deformava bastante, porque esse material tinha um regime plástico bem grande, agora uma martelada não deforma praticamente nada. E se ele continuar, bom, se ele conseguir chegar em 40% de deformação, dificilmente na mão a gente vai conseguir isso, né? Vai precisar de um martelete hidráulico, alguma coisa assim, ele vai saber que é o seguinte, é bom parar. Por quê? Primeiro porque ele não consegue mais deformar nada. Porque, olha, esse negócio cinza aqui também são discordâncias. Tudo isso daqui são discordâncias, tá?
Então, e essa região preta aqui é só discordância, ou seja, eu não tenho mais espaço para discordância caminhar. E se eu forçar? Se eu forçar, eu vou quebrar, tá? E vai chegar um momento que eu vou alcançar o meu limite de resistência. Porque eu estou gerando tanta discordância, estou deixando cada vez mais difícil a minha deformação plástica acontecer. Bom, e aí o que o ferreiro faz? Desiste, joga fora a ferradura e começa de novo. Não, ele pega essa ferradura e coloca no forno. Aí ele coloca na forja e ele volta para o estado recozido. Por isso, gente, que não adianta a gente tentar deformar a quente para encruar. Quando eu deformo a quente, eu não encruo. Eu só encruo quando eu deformo a frio. E se eu tiver uma peça encruada, que eu quero tirar o encruamento, é só eu aquecer. Tá? Nas aulas mais para frente eu vou mostrar para vocês como é que é o tratamento que a gente tem que fazer, que é o recozimento e por recristalização que se chama. Como é que é o tratamento que eu tenho que fazer para tirar esse encruamento. Tá? Mas, de qualquer forma, o que eu vou conseguir com o encruamento? A mesma coisa que as outras. Olha lá, se eu pensar em limite de escoamento e limite de resistência, seja o material que for, quando eu aumento o trabalho a frio ou quando eu aumento o encruamento, eu aumento a resistência mecânica, seja limite de resistência, seja limite de escoamento, para qualquer material metálico. E quando eu aumento essa taxa de encruamento, eu diminuo a dutilidade ou o alongamento. Tudo bem? Então é interessante que já se usava peças encruadas há muito tempo atrás, né? Eles só não sabiam que o que eles estavam fazendo é aumentar a quantidade de discordância e dificultar a movimentação dessas discordâncias. O problema era esse, eles não sabiam que era isso que estava acontecendo, tá? Mas o que eles estavam fazendo é isso. O processo de encruamento, gente, ele é dos mais baratos que tem. É o que a gente mais usa, né? Porque você não precisa adicionar elemento de liga, você não precisa fazer nada de muito especial. Porém, ele não é o que dá um maior aumento de resistência mecânica. Tá? Eu vou mostrar mais para frente quem é que dá o maior aumento de resistência mecânica. Ele não é o que dá o maior aumento, mas ele é o que é mais usado. O encruamento é o que é mais usado. Então, olha lá, gente, olha que interessante. Se vocês comprarem uma chapa de aço 1010, com 0,1% de carbono, que foi laminada a quente, e comprar uma chapa de aço de 1010, com 0,1% de carbono, laminada a frio, vocês estão comprando dois materiais completamente distintos. Poxa, mas não é o mesmo aço? É o mesmo aço, só que um está encruado. Este daqui está encruado. Então, se ele está encruado, o que eu tenho? Eu tenho maior resistência mecânica e menor alongamento, tá? Mesmo ele sendo do mesmo material. Então, aqui vale aquela história, olha lá, se a gente fizer as curvas aqui, tensão, deformação, vale aquela história que a gente falou antes, ó. O 1010 sem encruamento vai estar aqui, tá? Que é o que foi a quente, laminado a quente. E o 1010 encruado vai estar aqui. Ou seja, o módulo de elasticidade é o mesmo, porque eu não mexi na liga, não fiz nada com a liga. O que eu fiz só foi encruar, tá? Então, eu vou aumentar a resistência mecânica da minha peça, porém, eu vou perder alongamento, tá? Aqui eu tinha um alongamentão, aqui lá em cima eu tenho um alongamentinho. Mas o módulo de elasticidade vai ficar o mesmo, porque eu não mexi na energia de ligação do material. Tudo bem, pessoal? Então, olha, vocês querem ver que perigo? Imagina um engenheiro civil que vai comprar, vai fazer um prédio de estrutura metálica e ele vai usar toda a estrutura metálica dele encruada. Tá? Então, ele fez todos os cálculos para aquela tensão quando o material está encruado. E aí o prédio pega fogo, né? E aí ele perde todo esse encruamento. Então, vários acidentes feios aconteceram por esse tipo de situação, né? Colapso de estrutura acontece por situações como essa.
né? Onde a gente tem uma estrutura completamente encruada e que por um incêndio ou por um aumento de temperatura numa região você perde o encruamento. Tudo bem, povo? Então, olha lá. E vale lembrar o seguinte. Quando a gente falou lá, quando a gente falou de discordância, eu mostrei para vocês que o Frankel viu que se o cristal fosse perfeito, a tensão necessária para a gente ter essa deformação plástica, ela ia ser enorme, tendia ao infinito lá em cima, né? 1000 vezes maior do que aquela tensão que efetivamente a gente coloca na máquina de extração. Então, a gente viu que existia uma certa quantidade de discordâncias que fazia com que essa deformação plástica pudesse existir e acontecer. No entanto, se a gente encrua, aumenta muito essa quantidade de discordâncias, essa tensão necessária para a movimentação de discordâncias volta a aumentar. Por quê? Porque eu tenho muita discordância ali e uma atrapalha o movimento da outra. Tudo bem, gente? Ficou claro? Então, olha lá. Tamanho de grão. Tudo certo. Então, tá bom. Se não entenderem, vão me parando aí, hein? Porque vocês sabem que eu falo mais que a boca, né? Eu tenho um problema. Então, se vocês não me pararem, eu vou falando. Então, olha lá. Tamanho de grão. Então, vamos pensar o seguinte. Lembrem, né, que o grão é quando eu tenho a mesma fase, eu tenho lá minha fase alfa, que tem o mesmo reticulado, que tem a mesma composição química. Porém, um grão cresce nessa direção, outro grão cresce nessa direção, outro grão cresce nessa direção, e o que eu tenho aqui é o contorno do grão, né? Então, olha lá, o que vai acontecer? Eu vou aumentar bastante aqui para a gente ver esse pedacinho. O que vai acontecer se uma discordância bonitinha vem andando aqui? Então, vamos imaginar que eu não tenho esse pedaço. Opa! Vamos imaginar que eu não tenha este pedaço aqui, esse plano aqui, tá? Isso daqui é uma discordância. A minha discordância está aqui, ó. Tem o plano A, plano B, plano C, D e E, né? E a minha discordância está nesse plano D, tá? Então, eu apliquei lá a minha tensão e a discordância começou a caminhar. Muito bem. Então eu vou procurar um pouquinho mais para cima para ficar mais fácil a gente enxergar. Então, a minha discordância está lá no meu plano D, tá? Então, ela começa a caminhar. Então, ela rompe essa ligação e liga com essa. Aí ela caminhou do plano D para o plano E. Rompe essa ligação e liga com essa. Ela andou do plano D para esse plano F aqui. E aí rompe essa ligação. Que ligação? Não tem ligação. Porque eu estou no contorno de grão. Ou seja, gente, discordância não pula contorno de grão. Não consegue. Ela fica parada no contorno de grão. Tá? Então, contorno de grão também atrapalha a movimentação de discordância. Por quê? Porque a gente já viu que essa região do contorno aqui é uma bagunça atômica. E a discordância pobrezinha, ela precisa de uma certa ordem para poder caminhar. Se tiver uns buracos aqui, ela não vai conseguir pular e fazer isso. Bom, então ela pula daqui e vem para cá. Não dá, ela não consegue fazer isso. Tá? Ela não consegue pular. Eu preciso de um reticulado bem organizadinho ali. Então, os contornos de grão atrapalham a movimentação de discordância. Então, olha lá. Se ao invés de 3 grãos grandões assim, a discordância vem andando, e vai parar aqui, tá? Ela conseguiu andar bastante até parar. Se ao invés disso, eu tivesse essa mesma região, ao invés de 3 grãos grandões, eu tivesse um monte de grãos pequenininhos, essa discordância começa a andar e para. Aí outra discordância começa a andar e para, tá? Então, gente, quanto menor, mais refinado o grão, quanto menor for o grão, maior o endurecimento, tá? Grão refinado quer dizer que eu tenho bastante contorno de grão para atrapalhar a movimentação da discordância. Seria dizer o seguinte, ao invés daqui eu ter 2 grãos, eu teria mais um grão aqui, mais um grão aqui, mais um grão aqui, aqui, aqui. Então, ele fica refinado. Eu fico com grãos de tamanho pequenininhos. E assim, eu aumento a minha quantidade
de contornos de grão, que é onde efetivamente a discordância vai tropeçar e não vai conseguir andar. Tá? E aí é legal a gente ver que assim, os metais com grãos finos, eles são mais resistentes que os metais com grão grosseiro, né? E o refino de grão é o único mecanismo em que eu aumento a resistência mecânica, como todos os outros, porém eu consigo conservar a dutilidade. Por quê? Como a gente falou do ensaio de impacto, e eu falei já isso para vocês, quando a gente viu o ensaio de impacto, vocês lembram que eu falei que a tenacidade ela estava ligada à capacidade que o material tem de não deixar uma trinca caminhar. E um contorno de grão consegue segurar uma trinca pequena. Então, o que vai acontecer é o seguinte, ó, se eu tenho um grão grande, eu tenho lá só 3 grãos. E a minha trinca vem crescendo aqui, ó. Ela vai fazendo isso, ela vai fazendo isso, ela vai fazendo isso. Quando ela chegou no pedaço do grão lá, que ela já ultrapassou um grão, ela já é tão grande que esse grão aqui não consegue segurar ela, ela é uma trinca grande. Agora, se eu tivesse esse grão bem refinado aqui, tá? Essa trinca vem andando, ela vai crescendo, quando ela encosta no contorno de grão, ela não é grande o suficiente para romper esse grão. Então, o contorno de grão segura ela, tá? Então, por isso que o refino de grão é dos mais utilizados para aumento de resistência, porque ele consegue conservar a tenacidade e utilidade do material. Tá? Ele também não é o que dá o maior aumento de resistência, mas com certeza é o que consegue conservar a dutilidade do material. Vocês vão ver que depois de um tempo, essa dutilidade também, quanto mais eu vou aumentando a resistência mecânica, mais essa dutilidade vai diminuindo, mas ela diminui menos do que nos outros casos, tá? E aqui, ó, só para a gente ver as discordâncias no contorno de grão. Então, olha lá, isto daqui é um contorno de grão. Isto daqui também é um contorno de grão. E tudo que vocês estão vendo preto aqui são as discordâncias, ó. Elas enroscam aqui, elas não conseguem passar, tá? Porque aquela região é uma região atrapalhada eletronicamente, né? Tem um monte de buracos eletrônicos ali. E na prática, gente, no carro, por exemplo, tudo que for grupo de impacto, para-choque, para-lama, toda a parte da coluna, né? Tudo que é de impacto, eles têm diminuição do tamanho de grão. Eles têm grãos extremamente refinados, todo aço usado para isso. Aço usado também para navio, para casco de navio, também tem grão refinado, tá? Porque aumenta a resistência mecânica, porém, sem perder a tenacidade do material, tá? Por fim, mecanismo de dispersão de partículas. Dispersão de partícula é a mesma coisa que precipitado, né? Então, a gente pode falar partícula ou precipitado, é a mesma coisa. Então, aqui entra aquela história da água com açúcar. Né? Então, se eu pegar aqui, eu peguei um pedacinho do diagrama do aço. Ó, aqui eu tenho ferro, e aqui eu tenho 0,025 de carbono. Então, nessa região aqui, eu tenho uma fase que é cúbica de corpo centrado e que tem no máximo 0,02% de carbono. Agora, nessa região aqui, eu consigo dissolver mais carbono ali, consigo formar a fase alfa, mas o resto do carbono que não dissolveu formou uma outra fase, que é um carboneto. Ela tem até nome, chama cementita. A gente vai falar dela mais para frente, tá? Então, essa sementita aqui, ela é uma outra fase. Então, se eu olhar essa região aqui no microscópio, eu tenho uma fase só, eu tenho um grão só, eu tenho contornos de grão. Aqui não, aqui eu já tenho contornos de fase, porque eu tenho duas fases distintas. Então, é a história da água com açúcar. Eu coloquei açúcar demais e precipitou, tá? Então, olha lá, essas partículas, elas tendem a ser maiores do que um átomo, claro, né? Então, no caso, por exemplo, do aço, uma solução sólida, eu tenho lá o ferro mais o carbono. O carbono é um átomo de carbono, ele é pequenininho, é intersticial. Ele vai trabalhar como endurecedor por solução sólida. Se eu ultrapasso a solubilidade do carbono no ferro, eu começo a formar um carboneto de ferro, que é a minha cementita.
vocês terem uma ideia, ela é ortorrômbica e tem 6,67% de carbono nela. Ela é bem diferente, ela é bem maior do que um átomo pequenininho de carbono, tá? Então fica mais ou menos claro de perceber que o endurecimento por solução sólida não é tão efetivo quanto eu tenho um endurecimento por partícula, tá? E ainda, eu tenho dois tipos de partícula. Eu tenho a partícula coerente e a partícula incoerente. Então, vamos lá. A partícula incoerente é bem esse que eu falei para vocês, ó, o carboneto de ferro. Ele é grande, eu consigo, aqui eu estou com 1000 vezes de aumento, né? Mas eu consigo enxergar bem ele é essa partícula cinza. Então, essa região clarinha aqui da foto é a ferrita, meu alfa-CCC. E esses grãozinhos aqui, essas partículazinhas cinza, é a minha sementita, tá? Ela é ortorrômbica. E o que tem dessas partículas incoerentes é que elas são grandes, elas são visíveis ao microscópio e elas tendem a não ser tão efetivas no aumento de dureza como as partículas coerentes. Então, olha lá. Uma partícula incoerente é uma partícula grande. Ela atrapalha a movimentação de discordância? Sim. Atrapalha mais do que os átomos de carbono? Sim. Só que se eu tiver partículas pequenas, bem distribuídas, homogeneamente distribuídas na matriz, elas atrapalham muito mais a movimentação de discordância, que são as partículas coerentes ou os precipitados coerentes, tá? Eles são tão pequenininhos, gente, que eu não consigo olhar no microscópio, ó. Se eu olhar para isso daqui, parece que é uma fase só. Eu poderia chutar. Isso aqui é uma fase alfa. Deve ser uma fase alfa. Não estou vendo o precipitado. Como é que eu consigo ver o precipitado? Quando eu aumento com 100 mil vezes de aumento. Aí eu consigo ver lá a minha partículazinha, o meu precipitado coerente. Então, ele é um precipitado bem fininho. Vocês vão ver o alumínio, por exemplo, quem for do Fórmula ou do SAI, sabe que vocês usam alumínio AA7075. Esse alumínio AA7075, quando a gente falar de alumínio, eu vou contar melhor para vocês dele, né? Mas ele é endurecido por precipitação, por partículas. E ele é o alumínio mais resistente que tem. Ele é usado para avião, ele é usado assim para estruturas que precisam de altíssima resistência mecânica, tá? Agora, tem um problema nisso tudo, né? Esse precipitado aqui, eu formo ele por tratamento térmico. O outro não. O incoerente, ele consegue se formar durante a solidificação. Este daqui não. Esse daqui eu preciso de um tratamento térmico específico, chama envelhecimento. Eu vou ensinar vocês a fazer esse tratamento térmico quando a gente estiver falando de alumínio no segundo semestre, tá? Então, ele tem um problema. Ele foi gerado por tratamento térmico. Se você aquecer, você joga esse tratamento térmico fora. Então, os meninos que trabalham com esses alumínios 7075 lá com os carros, lá com o Fórmula, com o SAI, eles sabem que não dá para soldar esse alumínio. Se eles soldarem esse alumínio, essa partícula vai embora e ela perde a resistência mecânica. Tá? Então, esse alumínio ele é adesivado. A gente não consegue colar, a gente não consegue soldar ele. Se a gente soldar, a gente aquece e perde esse endurecimento por precipitação. Tá? O outro não, o outro ele é um precipitado que normalmente ele acontece durante a solidificação mesmo. Então, a chance de eu perder aquele precipitado é pequena. Essa daqui não. A chance de eu perder esse precipitado é grande. Se eu tiver uma peça como essa, que eu aqueci. E uma vez os meninos não foi do Fórmula, foi do Baja. Eles ganharam. Antigamente, o Baja podia usar... Antigamente, que eu digo uns 20 anos atrás, né? Quando começou. O Baja podia usar qualquer material. Hoje em dia é só aço 1020, ele é tudo especificado. Mas antigamente eles podiam usar. E o pai de um dos meninos deu para o pessoal tubos de 70 a 75. Então esse tubo estava encruado, endurecido, ele estava assim resistente até não poder mais. Então o carrinho ficou com 1/3 do peso, porque eles conseguiram um tubo de alumínio que tinha a mesma resistência mecânica do aço, aqui com uma densidade muito menor. Ah, foi ótimo, maravilhoso. Mas o que eles fizeram? Soldaram tudo. Né? Aí um dia antes, eu me lembro disso, eles faziam os testes ali na frente do
Antigamente não tinha a piscina, nem o ginásio, né? Foi nessa época que não tinha piscina, não tinha ginásio, mas onde existe agora a piscina e o ginásio, eles faziam um teste ali. E a estrutura do carrinho tombou, assim. Né? Então, eles tiveram, depois disso, eles ainda tinham um pouquinho mais de tubos, eles tiveram que fazer tudo adesivado, que é o que eles fazem hoje em dia. Vocês vão aprender esse processo no ano que vem em Materiais 2. É um processo que chama Vacuum Bag. Agora sem mostrar para vocês que é difícil, mas você coloca a peça na posição que você quer, coloca fibra de vidro em cima dela e resina epóxi em cima dela, né? Ou poliéster ou epóxi. Aí tem um saco especial e você faz o vácuo naquele saco, você faz a resina curar lá dentro. Vocês vão aprender a fazer isso, vão fazer pecinhas de fibra de carbono, de fibra de vidro, ano que vem, por esse processo, vocês vão ver como é que funciona, tá? Mas, de qualquer forma, o grande problema aí foi soldar o bendito do alumínio, que não podia ser soldado porque ele era endurecido por precipitação, tá? Então, ó, se a gente for comparar esses três, quem vai conseguir a melhor resistência mecânica são os precipitados coerentes, né? Que são aqueles precipitados pequenos, bem distribuídos na matriz. Os precipitados incoerentes vêm na sequência, que são os precipitados maiores, são os precipitados grandes, e depois a solução sólida, que são os átomos, tá? Quando eu tenho só átomo lá dentro. Então, esse aumenta mais a resistência de todos, tá? E na sequência daqui para lá. Outra coisa, gente, que é importante a gente saber é o seguinte: eu posso usar eles simultaneamente. Então, por exemplo, vamos imaginar lá que eu tenho meu cobre puro, que é essa minha bolinha vermelha aqui, né? No meu cobre puro, eu tenho um alongamento bem grande, mais uma resistência mecânica pequena. Se eu colocar, por exemplo, um zinco ou um estanho, eu posso fazer um endurecimento por solução sólida, porque eu estou colocando um átomo. Aí eu chego num campo maior aqui, eu perco um pouco do alongamento, mas eu ganho resistência. Depois disso, eu ainda posso endurecer por encruamento, né? Work hardening. Eu posso endurecer por encruamento, aí eu venho para cá. E ainda posso endurecer por precipitação, e aí eu venho para cá. Tá? Então, eu posso trabalhar em conjunto? Pode. Então, olha lá. O que eu posso ter aqui? Por exemplo, então, se eu estou falando de metal puro, é legal a gente ver isso, né? Quando a gente fala de metal puro, normalmente a gente está falando de alguém que é mole, né? Que tem baixa resistência mecânica. Por quê? Porque não tem precipitado que endureça ele e não tem átomo que endureça ele. Ele só pode endurecer pelo quê? Por trabalho a frio, por encruamento. Só, não tem outro jeito de endurecer. Ele só pode endurecer por trabalho a frio, tá? Porque ele não tem fase, ele não tem solução, ele não tem nada para conseguir. E pode também, que não está escrito aqui, mas diminuição de tamanho de grão. Então, são as duas coisas que eu consigo fazer, tamanho de grão. Então, por exemplo, o alumínio para papel alumínio de cozinha, ele é alumínio puro, assim como o cobre, ele é cobre puro também. Então, como é que a gente consegue endurecer ele? Por diminuição de tamanho de grão e por encruamento. É o único jeito que eu consigo, tá? Então, é legal vocês saberem o seguinte, por exemplo, quando a gente faz liga de ouro para anel, para joia, normalmente a gente não pode fazer ela pura, não dá para fazer pura. Por quê? Porque ela é tão mole que não dá para fazer o anel, a gente vai conseguir usar, ele vai deformar na mão da gente. Então a gente tem que colocar alguma coisa lá dentro, ou prata, ou cobre, alguma coisa lá dentro que é o que a gente fala que é o ouro, os quilates, né? Quantos quilates tem o ouro? É a quilatagem do ouro, né? Essa quilatagem, na verdade, é o quanto de pureza que ele tem, porque ele completamente puro ele não consegue ser, porque senão ele mole demais, tá? Então, nesse caso, ó, não dá para endurecer por solução sólida e nem por precipitação. Só por refino de grão e por encruamento, tá? Agora, quando eu falo, por exemplo, de partes automotivas que são fundidas, eu consigo refinar até, não consigo refinar muito, mas consigo refinar
Consigo endurecer por solução, consigo endurecer por precipitação, mas encruar, por exemplo, não dá. Porque para encruar, eu preciso deformar plasticamente. E quando eu tenho, por exemplo, uma roda automotiva que já foi fundida, ela já está pronta, ela já está no tamanho e no formato final dela. Né? Como é que a gente funde uma roda? A gente pega alumínio silício, por exemplo, deixa ele no estado líquido e joga no molde. Eu tenho a minha roda, no molde com o formato da minha roda. Quando terminar a solidificação, eu já estou com a roda pronta. Não dá para encruar, não dá para eu deformar plasticamente, tá? Então, eu só consigo fazer esse tipo de endurecimento aqui, tá? Agora, eu tenho, por exemplo, ó, alumínio endurecido por precipitação, que é esse aqui que eu falei para vocês, o 7075, por exemplo, que é para a estrutura de avião. Ele tem um endurecimento por solução sólida, ele tem um endurecimento por precipitação, ele pode ser encruado e pode ter refino de grão também, que não está aqui nesse gráfico. Tá? Então, eu consigo um aumento de resistência enorme. Tá? A mesma coisa aqui, por exemplo, aço inoxidável para vaso de pressão. Então, aço inoxidável para vaso de pressão, eu consigo por solução sólida, né? Eu consigo por precipitação, eu consigo por encruamento e consigo também por refino de grão. Então, tem alguns metais e alguns componentes que eu consigo aumentar o encruamento, porque eu consigo usar todos eles simultaneamente. Outros, como é o caso dos metais puros, por exemplo, eu não consigo, porque eu não tenho elemento de liga, nem para solução sólida, nem para endurecimento por precipitação. Tá bom? E, se tiverem qualquer dúvida, me mandem e-mails.